Dia dos Namorados, fazer uma live dos pós a janta do Dia dos Namorados, óbvio, né? E aí, E aí, tudo certo? beleza? Beleza. Os caras até no Dia dos Namorados, os caras estão produzindo, hein? Esse time não para nunca, né? Tá dando pra ouvir bem aí? Tô aqui também tranquilo? Tá de boa. Ah, beleza, vamos começar. Fala, neurônios. Estamos iniciando uma live especial hoje, Dia dos Namorados. É uma data aí que muita gente aproveitou para sair, para se divertir, né? Para confraternizar. Mas que a gente escolheu para fazer as atualizações do Congresso Paulista de Neurologia, que a gente teve uma cobertura muito bacana em parceria com a Associação Paulista de Medicina. A gente não poderia deixar de trazer os highlights que a gente conseguiu obter nesse congresso, né, Felipe? É verdade. A gente inclusive a gente fez parceria, né, com a Associação Paulista de Medicina e a APAN, que é a Associação Paulista de Neurologia. Tivemos o cupom de desconto que a gente divulgou também o evento e durante o congresso a gente fez a cobertura. E foi muito legal, a gente aproveitou bastante, em comparação com o do ano passado, que a gente também fez, né? Cobertura do Congresso Brasileiro. Estávamos em um número maior também de pessoas, nós dois conseguimos ir. Então, assim, a cobertura ficou bem legal. E aí, vamos trazer um pouquinho hoje, né? De tanta coisa que foi falada lá. É, pessoal, é muita coisa mesmo, muita atualização, né? Obviamente que não daria para trazer tudo, mas a gente vai tentar pautar, principalmente nas aulas que a gente assistiu pessoalmente, né? E que trouxe novidades para a gente. Então a gente vai falar disso daí para vocês e qualquer outra novidade também do Congresso, que o pessoal tenha dúvida, ou mesmo alguém que foi e quiser comentar, só mandar aqui embaixo que a gente vai conversando junto. Perguntaram aqui se a gente não namora. A minha namorada adiantou em casa hoje já para adiantar para live. Eu sou casado e já fiz o mesmo rolê. Não, É, beleza, vamos começar. Eu vou passar a bola para você, Felipe. É, o que te chamou mais a atenção de temas, então, primeiro? olha, a gente acabou algumas aulas, a gente ficou separado, né? Cada um assistiu uma e tudo mais. Eu achei bem legal a parte de doenças da placa motora ali, miastenia, enfim, teve algumas revisões legais. Teve bastante novidade. Eu acho que foi um tema assim legal em relação à tecnologia. Então depois a gente vai falar mais para frente também, principalmente dentro da área de distúrbio do movimento. Teve umas novidades legais que mais para frente a gente comenta. E cara, pesquisa, né? Muita coisa para surgir ainda. Eu acho que agora com a tecnologia, a inteligência artificial, as coisas vão ficar cada vez mais rápidas, o avanço, a pesquisa, os estudos. E assim, a gente variou bastante, né? Fomos então desde distúrbio do movimento, doença neuromuscular também é bem legal, essa parte de genética, né? Tem grandes serviços como a Unicamp, por exemplo, que são bem fortes nessa área. É, teve também a questão de vascular, né? Neurovascular, sempre é bem cotidiano aí na rotina do neurologista. Aí a gente vai passar por várias, né? A cefaleia, Parkinson, né? E, e você também, né? Viu áreas diferentes ali durante o Sim, congresso. para mim, esses tópicos que você levantou, sem dúvida, a gente já estava na expectativa, né? E foi muito legal. E além deles também, eu pude presenciar uma discussão importante sobre o sono, que envolveu o tratamento da insônia, narcolepsia, transtorno comportamental do sono REM. Achei bem interessante mesmo, trouxe bastante insight para a prática do dia a dia, né? E um que é desautonomia. Eu não sabia que o pessoal da Unicamp tinha um ambulatório próprio de desautonomia. Achei excelente. A gente vai falar também no decorrer aqui. Uhum. E além de esses temas aí que você comentou, né? Que a gente estava sempre dando uma zapiada, né? É Doença verdade. neuromuscular, epilepsia, cefaleia, neuroimuno também, apesar de a gente já
tem o Beckton, que começou essa semana, né? Lá também teve bastante coisa no Neuromundo, Neurooftalmo. Foi um congresso Uhum. muito completo, né? É verdade. E muito bem organizado também, né? A equipe lá da PM, da Plantão de parabéns, porque realmente o cronograma foi bem certinho, não teve atraso, muito bem servido até da parte alimentícia, que para o residente é importante no congresso. Verdade. Então, assim, foi bem servido. À noite também sempre teve eventos de confraternização, ou seja, eles deram espaço para a parte técnica, mas também para a parte humana ali foi muito legal. Foi fácil você fazer um networking, conhecer pessoas de outros serviços, trocar experiências. Isso aí valeu muito a pena também o congresso. Verdade. O aplicativo também foi legal, né? Tava bem intuitivo. No aplicativo, exatamente. Ó, acho que a gente já pode começar, né? Trocar uma Bom, ideia. Posso começar? pode? Ó, eu fiz até um. É que foi muita coisa. Como o Fábio falou, foram vários dias de congresso com várias aulas simultâneas. Muita coisa a gente realmente não conseguiu participar e assistir, né? Mas a gente vai trazer um pouquinho do que chamou mais a nossa atenção. Eu vou começar falando de uma das primeiras aulas que eu assisti, que foi sobre miastenia. Na Santa Casa, a gente tem um bom contato, né, com essa doença. Nós temos pacientes, inclusive, com uma manifestação mais grave da doença. E eles trouxeram, assim, coisas que a gente já sabe, mas de uma forma mais organizada, com revisão de literatura. Então, em relação à miastenia, o tratamento, eles colocaram corticoide como primeira linha associado à imunoglobulina ou corticoide associado a plasmaféresis. A gente sabe que não são todos os serviços que têm plasmaféresis, né? Aqui em Londrina, por exemplo, a gente só tem o HU, que é o serviço da UEL, mas imunoglobulina é algo, pelo menos nos hospitais terciários, né, bem mais disponível. É o que a gente usa na maioria das vezes. Então, assim, você fazer a imuno, né, na crise miastênica, associar a corticoide se o paciente ainda não usa, é a primeira linha do tratamento agudo. Aí, como segunda linha, eles colocaram o rituximab e a ciclofosfamida. E terceira linha, o tocilizumab e o bortezomib. Então ficou mais ou menos essas três linhas aí de tratamento, que é o que a gente já fazia, né? Eles colocaram É. também alguns estudos, tem uns que estão em fase 3, fase 2, com alguns, maioria monoclonal, né? Anticorpo monoclonal. Mas como ainda não é nada certo, então ficou mais que como só uma perspectiva para o futuro. Ah, legal. Aproveitando o gancho, eu vi também de miastenia que eles mostraram uma revisão de estudos bem bacana do rituximab, né? Que ele tem uma boa resposta heterogênea em pacientes com o anticorpo contra o receptor de acetilcolina, né? O anti-AChR positivo, com uma remissão em torno de 35% e uma melhora, alguma melhora, né, em torno de 51%, que seria o paciente sem manifestação mínima, né? Lógico que a gente já sabia que em relação ao anti-MuSK, quando é o receptor anti-MuSK tem uma resposta muito maior, né? Mas essa resposta aí para o anticorpo contra o receptor de acetilcolina já é uma resposta bacana. Já é uma Uhum. medicação para a gente deixar sempre ali pensando em introduzir mesmo, né? No caso dessa paciente nossa da Santa Casa, né? É verdade, com certeza. Eu participei também de uma sobre neurointensivismo, né? A neurologia ali na UTI. Uns pontos assim, interessantes que dá para a gente comentar em relação a controle de agitação. Né? O pessoal sempre pede avaliação para a gente em relação a isso. É de fato um tema bem difícil de manejar, paciente grave, né? Você fica naquela de tratar, ao mesmo tempo você fica preocupado em perder parâmetro neurológico. Então eles colocaram que os antipsicóticos atípicos ou segunda geração, principalmente quetiapina, olanzapina, seriam ideais para você manejar o paciente neurocrítico. E tentar evitar sempre que possível os Você antipsicóticos precisa de... desbloquear seu iPad antes. Ixi, o iPad está falando aqui. Cara. Você evitar os antipsicóticos de primeira linha
né? Os típicos, na verdade, e o de primeira geração. Então, isso aí é bom sempre evitar. Em relação a sedativo, anestésico e relaxante musculares, assim, o padrãozão, não teve muito estudo em relação a isso, só falaram para tentar evitar óxido nitroso, ketamina e metadona, assim, no uso mais prolongado na UTI. Não em relação a intubação, né? Aquele Uhum. processo mais rápido ali, não. Mas evitar ficar usando assim de forma contínua. Crise na UTI, eles também colocaram. Ficou mais o levetiracetam e o ácido valproico. A gente sabe que se você for pensar, né, no intensivista, é o que precisa saber assim, no geral. Até na dúvida, o levetiracetam a gente sabe que é muito seguro. Hoje em dia é bem disponível na maioria dos serviços. O ácido valproico já com uma droga mais antiga, só que também com perfil de segurança legal. É óbvio que a gente vai ter que sempre, a gente como neurologista, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, vai ter que deixar isso mais individualizado. Mas no geral eles colocaram o levetiracetam, o ácido valproico e o topiramato eles também colocaram com um bom perfil de segurança aí para uso na UTI. Ah, legal. Aproveitando, eu vou falar um pouquinho então sobre o sono. Achei bem interessante. A equipe do Dr. Álvaro tem um ambulatório lá no HC da USP São Paulo, que é um ambulatório de distúrbios do sono geral, né? Uhum. E ele falou muito bem do tratamento da insônia. E algumas coisas chamam a atenção, que a gente acha que fica mais para o psiquiatra, mas o neurologista também tem que saber, né? Então, o tratamento não mudou o padrão no tratamento não farmacológico, mas teve algumas evoluções. Ele comentou muito da terapia cognitivo-comportamental, diz que tem uma resposta excelente, e tem também um mindfulness, que seria uma meditação, só que não a meditação tradicional, seria uma meditação mais para avisar, é, aliviar o estresse do eixo hipotálamo hipófise adrenal mesmo. Ela é direcionada junto com a terapia. Achei bem Nossa, interessante. legal, hein? E reforçando as grandes recomendações, né? Que é a higiene adequada do sono, um treino de relaxamento, às vezes um relaxamento muscular ali na cama antes de deitar, uma restrição do tempo de sono também para gerar aquela pressão de sono na noite seguinte. Então, alguns pacientes Hum, que dormem durante o dia e chega à noite não consegue ter aquela pressão de sono, né? Que é aquela induzida do sono, começa a bocejar a vontade de dormir. Então, daí ele uhum. recomendou essa questão também. É simples, mas às vezes a gente esquece de falar para o paciente, né? É Não verdade. dormir, esperar, fazer igual a criança, esperar a noite para dar a pressão de sono e deitar. Do tratamento farmacológico, eu achei bem interessante que, assim, tem uma vasta gama de medicações, né? Desde as drogas Z, como os Zolpidem, os antidepressivos tricíclicos, agonistas melatoninérgicos, benzodiazepínicos, antipsicóticos, até fármaco anticrise. Mas ele bateu muito em cima de que o Zolpidem está num desuso cada vez maior. Praticamente não prescreve mais, devido aos efeitos colaterais. Uma medicação que ele gosta bastante, eu não conhecia, chama Doxepina, que é um antidepressivo tricíclico. No Brasil, ele não tem essa medicação, não vende essa medicação na farmácia, porém eles manipulam. Faz cápsula de 3 e de 6 miligramas. Essa dose baixa já costuma ter uma resposta muito boa. Até porque nessa dose baixa, ela fica só com um efeito antihistamínico da medicação. Achei bem interessante. Aí não vai ter efeito Hum, anticolinérgico, não tem efeito antinoradrenérgico, vai ter só efeito antihistamínico que é para induzir o sono mesmo. Comecei até a adotar já agora essa prática para ambulatório. legal. E polêmico, mas mais uma vez reforçou, cannabis não tem evidência no tratamento da insônia, que muita gente pergunta, né? Hum, Não tem evidência ainda, continua muitos estudos, mas continua sem evidência. O professor da Unifesp lá, o Fernando, o Morgadinho, trouxe uma aula bem importante também sobre narcolepsia, ele é muito engraçado, né, o mineiro. E mostrando que além dessas terapêuticas que a gente já tem familiaridade, como metilfenidato e tal, a cafeína também eles usam, é uma droga de escolha para o tratamento, também é uma evidência forte. E teve a uma cafeína por a insônia? para narcolepsia. Ah, tá.
Falei, acho que não vai dar A enzimática certo. vai dar efeito contrário, né? É. E aí, uma que eu achei muito interessante foi o transtorno de distúrbio, aliás, distúrbio comportamento sono REM, né? Para quem não sabe, o sono REM é o sono que ocorre o movimento rápido dos olhos, é aquela fase muito parecida com a vigília. Então, a atividade cerebral ela está intensa, tem umas ondas dessíncronas, que é semelhante à vigília mesmo. Só que nessa fase REM, a caracterização dela é pela atonia. Então a musculatura está paralisada, porque a pessoa está com o sonho vívido, né? É para não se mexer mesmo. Porém, quem tem esse transtorno acaba tendo tônus. E aí Hum, esse tônus leva a comportamentos bizarros, né? E chamou muita atenção que eles estavam comentando que menos de 25% dos pacientes com transtorno do sono REM saem da cama. Ou seja, mais de 75% continuam dormindo. Imagina como é que é pro parceiro, né? Pro cônjuge dormir com uma pessoa dessa. nossa, difícil. E eles fizeram um levantamento muito importante também dos sintomas motores mais proeminentes no distúrbio do sono REM, né? Do comportamento do sono REM. E chutes são 86% dos pacientes, 83,6% socos. E interessante que sintomas vocais, 94,9% dos pacientes eles conversam durante o sono. E um pouquinho menos aí, 89% chega a gritar. Aí fizeram uma avaliação também do conteúdo dos sonhos, os caras pesquisam tudo, né? Conteúdo dos sonhos. E o principal conteúdo, 78,8%, a pessoa imagina que está sendo atacada por alguém. Eu Nossa, até o cara digitei que agora tá do aqui. lado é um problema. E 63% estão discutindo com alguém. E a maioria dos pacientes, eles lembram do conteúdo do sonho, porque como acorda na fase do REM, é a grande fase do sono ali vívido, né? Uhum. Só 5 a 10% que acabam não se lembrando dos sonhos. E o tratamento, ele segue clássico com clonazepam e melatonina. E teve um dado extremamente importante que me chamou muita atenção, que o risco estimado de quem tem transtorno do sono REM para conversão para uma alfa-sinucleinopatia, né, que é no caso, por exemplo, o Parkinson, é de 33% em 5 anos, 76% em 10 anos e 91% em 14 anos. É Então muita é coisa. algo que a gente tem que estar sempre atento mesmo, né? Não tem como deixar passar essa investigação de transtorno do sono REM. Tem que investigar muito, né? E Uhum. para fechar essa questão do sono, teve uma aula muito interessante também sobre a síndrome das pernas inquietas, que a gente estava comentando lá aquele dia do workshop de tontura, né? Ele evidenciou ali que vale a pena continuar com a investigação clássica do metabolismo do ferro, que é a principal causa. Tem que investigar o metabolismo do ferro, principalmente em crianças. Investigação de fatores de piora, como álcool, que a gente sabe que piora muito sono, cafeinados, antistamínicos, antidopaminérgicos e antidepressivos. Mas o que mais chamou a atenção e o mais interessante é que o tratamento teve uma mudança de paradigma agora, porque se usa como evidência forte, primeira linha, pré-gabalina. Hum, Ou a gabapentina, mas como a gabapentina tem mais efeito colateral, né? Pregabalina tem uma resposta muito boa. Ele está comentando que os pacientes respondem em média com 200 a 300 miligramas dia já. E um adendo, né? Como teve essa mudança de tratamento, levodopa e pramipexol, que eram utilizados para o tratamento da síndrome das pernas inquietas, não são mais recomendados. Até tem evidência moderada, mas não são recomendados porque eles são associados ao fenômeno de aumentação, que é um fenômeno de exacerbação dos sintomas. Se usar no início, começando o uso no início, pode ser que não tenha alteração, mas com o passar do tempo, os sintomas acabam piorando. Então hum, eles não recomendam a pregabalina, que é uma droga que a gente usa bastante para dor crônica também, né? De fácil acesso. legal. Bastante coisa, né? Bastante coisa. É, E me legal. fez assim, me deu um insight muito importante de ficar bem mais atento nessa investigação do sono dos pacientes, viu? É verdade. Passa muito batido, né? É, Verdade. E faz a diferença não só no próprio sono, mas em todo o resto, né? Distúrbio psiquiátrico, rendimento no trabalho, relação com a família, né? É sim. importante mesmo. Essa ligação com uma provável doença neurológica, né?
Alfa-cinucleopatia aí. Então, até para a gente poder seguir com mais cuidado esse paciente, né? É. O tempo. Então, indo agora um pouquinho, teve aula sobre encefalite autoimune, também foi bem legal, né? Um tema que a gente até viu bastante. O que me chamou mais atenção, porque assim, é um tema muito extenso, né? Então, a gente sabe que encefalite autoimune é o paciente confuso, né? A gente vai excluir toda a parte de encefalite infecciosa, bacteriana, viral, excluir um ADEN da vida, né? Enfim, é mais um diagnóstico por exclusão. Só que o que me chamou mais atenção, que eu acho que vale destacar, eu tô olhando para baixo aqui que eu tô com um resuminho, que era muita coisa, que é o líquor normal. Eles bateram muito nessa tecla. O líquor normal, ele não afasta o diagnóstico de encefalite, tá? Principalmente a autoimune. Inclusive, tem um subtipo que é o anti-LGI1, que a celularidade ou ela vem pouco alterada, ou vem normal, e proteína também normal. Então, você vai fazer o líquor, vai vir normal na maioria das vezes, e isso não quer dizer que você tem que excluir esse tipo de diagnóstico. Importante isso, hein? Isso aí às vezes passa batido, né, por muita gente. Em relação a distúrbio do movimento, eu vi uma aula bem legal sobre tremor, no geral, que eles foram no tremor essencial, falaram de Parkinson, falaram de outras patologias também. Então, assim, tremor essencial, o que eu achei bem legal é que a gente tem que se preocupar muito com os membros superiores, né? Então, o paciente, ele tem ali um tremor nos membros superiores, mas pode ter também nos membros inferiores, pode ter na cabeça, pode ter nas cordas vocais, então aquela voz mais trêmula. Um tremor de ação, né, ou postural, isso aí também é bem clássico, para a gente diferenciar. Duração é maior que 3 anos. Então, às vezes no início muito... Claro, se você pega o paciente com início precoce ali, você tem que ver a idade dele também, ver histórico familiar. Mas um tremor que durou pouco tempo, melhorou, ou que começou faz pouco tempo, você tem que, às vezes, dar uma acompanhada nesse paciente para ver se isso vai se manter ao longo dos anos. E ausência de ataxia, distonia e parkinsonismo. Então, se você vê esses 3 fatores, o paciente tem ataxia associada ao tremor, ou tem a distonia, ou tem parkinsonismo, você já tem que começar a direcionar o seu diagnóstico para alguma outra entidade. Tá? Então, isso aí eles destacaram bastante também. Tem o tremor essencial plus, que aí entra aquele problema da neurologia. O plus, você às vezes pode ter esses fatores que eu te falei, como ataxia, distonia, às vezes tem amnésia, só que é bem discreto. Então, não é aquele clássico que você vai bater o olho e achar que o paciente está com Parkinson, ou ele não está conseguindo nem deambular sem apoio por conta da ataxia. Aí são sintomas mais discretos, que aí você ainda pode incluir no tremor essencial, só que esse subtipo aí que é o plus. Então, tremor isolado da cabeça ou da voz, você não vai pensar em tremor essencial. Então, tem que ter do membros superiores, principalmente. E tremor de tarefa ou postura específica. Então, só quando eu vou tomar café que eu tremo. Só quando eu vou escrever que eu tremo. Não, tem que ser algo mais assim, com outros fatores associados. Para tratamento, eu via muito quando eu estudava, primeiro é propranolol, depois é a primidona, né? Isso aí veio que um pouco quebrar esse raciocínio. Por quê? Primeira linha, de fato, é propranolol e primidona. Eles mostraram lá um estudo head-to-head, que é aquele estudo que você compara 2 medicações de mesmo nível ali, né? E a maioria dos pacientes eles preferiram a primidona no uso. Então, isso é importante também, né? Você passar uma medicação que tem mais adesão. Por que eles preferiram a primidona? Por vários motivos. Primeiro, você usa um propranolol, de vez em quando você tem que fazer um eletrocardiograma, né? Tem que fazer uma investigação cardíaca.
E também a posologia, né? A primidona você toma uma vez por dia e tá tranquilo, tem menos efeito colateral, então ele tem uma adesão maior com esse tipo de medicação. De segunda linha, entraria o topiramato. Só que assim, o topiramato é só se realmente o paciente não tolerou, não conseguiu usar os primeiros, porque a dose inicial de tratamento do topiramato seria 200 miligramas dia, Nossa. né? E a gente sabe que é uma dose cavalar para medicação, dá muito efeito colateral, É difícil lentificação, tolerar, né? exatamente, principalmente se for jovem o paciente, né? Então, basicamente, isso aí chamou bastante atenção. Teve uma palestra que eu participei também de cefaleia, que um palestrante até internacional lá de Harvard, que ele falou assim, eu acho que você também vai poder dar uma complementada, eu acho que você assistiu essa aula também, mas foi sobre anti-CGRP, né, na cefaleia. Então, essa aula dele especificamente era sobre o fremanezumab, né, que é um dos... e ele colocou isso do Pure, que é um dos principais, que aí ele colocou que mais que 50% dos pacientes tiveram uma redução maior que 50% na frequência da enxaqueca mensal. Ele abordou bastante fisiopatologia da medicação e tudo mais, só que foi algo que eu achei bem interessante. Eu vi isso daí também. Essa redução é muito importante, né? Na enxaqueca, Uhum. principalmente na enxaqueca crônica, né? É. A gente vê que esses monoclonais já são, não é nem o futuro, já é o presente, né? É, De isso muitas. chama muita atenção, porque a gente sempre fica brincando aqui nos jantares aqui dos patrocinadores dos laboratoriais, porque cada um tem um anticorpo, né? Mas a verdade é que realmente teve uma mudança muito grande de paradigma, né? Nossa, demais. A neurologia já não é mais aquela especialidade que só diagnostica e não trata, né? A gente Exatamente. já trata muita coisa. Os neurocirurgiões agora vão ter que engolir essa, hein? É verdade. Bom, continuando aí na linha do distúrbio do movimento, em relação a Parkinson, isso aí já é, acredito que pelo menos entre os neurologistas, já é algo bem claro, mas talvez algum médico generalista ou estudante de medicina ainda tenha ouvido isso antes e ficou na cabeça, que é em relação a você poupar o uso de levodopa, né? Então, assim, como que é o principal medicamento, embora não seja um modificador do curso da doença, você não tem benefício em adiar o tratamento. Então, se o paciente está com um sintoma ali que está atrapalhando a vida dele, você pode usar. Então, o levodopa realmente é o grande carro-chefe, né, do tratamento da doença de Parkinson. Teve uma das palestras que foi com o Dr. Spey, que é lá da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, que aí ele também foi para a direção, ele deu uma aula ali um pouco sobre parkinsonismo secundário, e eu achei bem legal. Inclusive, um dos pontos que ele colocou foi o parkinsonismo pós-encefalítico. Então, às vezes, o paciente ele tem uma encefalite, a maioria dos casos viral, aí são vários vírus. Inclusive, ele colocava uma tabela, para quem estiver assistindo a live depois, só entrar no nosso Insta, que tem um destaque lá com tudo isso aqui que a gente está falando e muito mais. Porque a gente colocou um resuminho, tá bem legal lá. Para vocês poderem ler com mais calma. Então, assim, dependendo da região afetada, né, tálamo, núcleo caudado, mesencéfalo, existe um predomínio maior de um tipo de etiologia, então, um tipo de vírus para uma determinada região. Então é algo assim, às vezes o paciente chega com um parkinsonismo e na história você vê que o paciente teve um quadro de encefalite ou já diagnosticado, ou senão você pode pensar, poxa, a família falou que o paciente ficou confuso, sonolento um tempo e tal. Isso aí pode ser um parkinsonismo, então, secundário a uma encefalite. E os parkinsonismos secundários, que eu achei bem legal também. Ele falou bem, tem os medicamentosos, enfim, por tumor, tem vários tipos, vascular, né? Não é muito comum, mas pode ter também. Achei bem legal. E difícil, né? É difícil. É Bem bom para difícil. acender sempre uma luzinha de ficar pensando nesses parkinsonismo secundário, né?
Uhum. Continuando, eu achei bem legal também de ataxia. Teve aquela medicação, eu até anotei aqui, eu tinha esquecido o nome dela, Omaveloxolona, que foi aprovada em 2023 nos Estados Unidos. O Uhum. pessoal falou muito dela. No tratamento aí para ataxia de Friedreich, né? Friedreich. Uhum. E ela realmente melhora o metabolismo mitocondrial, reduz o estresse oxidativo e retarda a progressão da ataxia. É a primeira medicação para esse tipo de ataxia, né? E é a primeira vez que eles conseguem retardar a progressão. Apesar de não ser a cura, já é um grande avanço, né? E aí, nessa sessão de ataxias, teve uma que chamou a atenção, foi o Dr. Tave, aqui da UFPR, um professor já antigo aqui, comentando, né, que a maioria das ataxias, ele já tem um ambulatório lá 30 e poucos anos. Ataxia por deficiência de vitamina I, por exemplo, ele viu duas. É o maior estudioso de ataxia da América, ele viu duas. Uhum. Aí a ataxia por deficiência de vitamina A, aí ele viu 3, 4. Então ele falando que é muito, muito raro mesmo. Sempre pensando mais óbvias, né? Que a de Friedrich é a principal. E uma coisa que chamou muita atenção, a gente até conversou sobre isso, né? Não a questão de. Aqui não, a gente falando questão de conteúdo, mas fazendo uma reflexão, né? Que a gente estava nessa aula aí do Dr. Teve, um grande mestre. Ele foi professor do pessoal da USP, é um cara muito renomado. E ele mostrou uma situação muito interessante para nós, a humildade dele de voltar ao De Jong para pesquisar o termo de ataxia. Ele É falando que tem verdade. alguém que perguntou para ele de ataxia frontal, ele voltou lá para ler a definição. Um cara que tem aí 50 anos de neurologia, né? Voltou no básico para ler a definição para tentar enquadrar dentro do diagnóstico. Isso mostra como a gente tem que ter pé no chão sempre, né? E não esquecer da semiologia e da neuroanatomia, voltar sempre que for preciso para aumentar o leque aí de diagnóstico diferencial. É, o próprio, vou estar fazendo um link aí no esporte, né? O Michael Jordan, ele fala isso, fala, sempre que eu não tava legal, eu voltava para os fundamentos. Eu voltava para os fundamentos, é isso aí. Essa semana mesmo, o Dr. Ramon, nosso grande chefe aqui de Londrina, né? Ele falou isso, às vezes eu enjoo do De Jong e passa um tempo, eu tenho que voltar nele de novo, não tem jeito. A relação é eterna, né? É verdade. E a nossa a geração mais nova agora, né, acostumado com tudo mastigado, internet e tal, a gente já quer pular pro diagnóstico e tratamento e essa base acaba ficando um pouco de lado, né? Então é sempre É, importante voltar ainda mais na neurologia. E eu achei bem legal essa aula da ataxia de Friedrich, porque realmente era uma droga que não tinha um tratamento, né? Então essa veio como a primeira aprovada pelo FDA e ela atua justamente na fisiopatologia, né? Igual você falou, é, da diminui mitocôndria, né? exatamente o estresse oxidativo e tudo mais. Né? Teve um ponto também que da doutora Jaci, né, do Subdesenvolvimento da USP, cara, eu achei bem legal porque ela deu uma aula sobre o manejo farmacológico em relação a distúrbios neuropsiquiátricos no paciente com Parkinson. Então, ela mostrou alguns estudos que até um terço desses pacientes eles desenvolvem algum distúrbio neuropsiquiátrico. Então, ela comentou, não é só você ir lá e esperar que ele te conte alguma coisa para você pesquisar. Você tem que fazer nesses pacientes um estudo ativo da parte neuropsiquiátrica. Porque, imagina, um terço é muita É coisa. muita coisa, né? Então, dentro desses distúrbios, principalmente depressão, né, ansiedade também, bastante. Aí entra também distúrbio do sono relacionado, enfim. O paciente ele fica muito ansioso com o diagnóstico, o tratamento, né? Com a perspectiva de vida e tudo mais. Então, assim, ela colocou. Não tem muito. Em relação ao tratamento, não teve muita diferença em relação à parte psiquiátrica. Então, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, enfim. Isso aí vai depender muito do nível que o paciente está. Mas a mensagem principal que ficou é isso: é você fazer uma busca ativa
dessa questão psicológica no paciente com distúrbio do movimento e para poder às vezes você até encontrar ele num estágio um pouco mais inicial, né, da doença, poder manejar, porque o distúrbio do movimento associado a distúrbio psiquiátrico aumenta muito o índice de suicídio nesse grupo de paciente, né? Então, Verdade. é um fator bem importante. Ah, legal. Teve também a questão que a gente tinha comentado no início, da desautonomia. Achei bem interessante, até porque aqui a gente não tem, né, um ambulatório específico, né? Fiquei impressionado com esse ambulatório deles, a equipe deles é excelente e aprendi bastante coisa e até algumas coisas que realmente são novas eu não sabia. Por exemplo, os estudos recentes agora recomendam que para o diagnóstico da hipotensão ortostática, que é aquela queda da sistólica maior ou igual a 20, a diastólica ou, né, diastólica maior ou igual a 10, a aferição da PA em ortostase, ela deve ser realizada em 1, 2 e 3 minutos. Porque geralmente a gente já realiza 3, né, ou 5 direto, né? Uhum. Mas eles estão recomendando realizar com 1 minuto já, porque tem uma grande parte dos pacientes que já começam a apresentar uma grande variedade de sintomas já no primeiro minuto. Isso é Nossa. muito interessante. E aí, eles colocaram até uma formulazinha que eu também não sabia, que é simples. A variação da frequência cardíaca. Por exemplo, você foi lá, aferiu a APA com o paciente deitado, né? Pede o paciente deitar 5 a 10 minutos, aferiu a APA, vê a frequência cardíaca também, aí depois vai fazer ortostase para o diagnóstico de hipotensão ortostática, né? Aí essa variação da frequência cardíaca, dividido pela variação da pressão sistólica, se ela for maior do que 0,5, corresponde a uma causa não neurogênica, geralmente. E se a variação for menor do que 0,5, causa neurogênica. Já fica mais fácil também ele de interpretar, né? Uhum. Aí, continuando sobre isso, teve uma aula da síndrome da taquicardia ortostática, que é algo que eles levantaram para a gente pensar também nos nossos pacientes do dia a dia, que é uma intolerância ortostática, mas que não tem hipotensão ortostática. O paciente apresenta sintomas posicionais como perda de consciência, confusão mental, tontura. Às vezes a gente confunde com crise, né? E para isso tem que ter uma variação da frequência cardíaca acima de 30 batimentos, só que sem hipotensão ortostática. Achei bem Uhum. interessante. Às vezes a gente pensa que tudo é crise, né? Mas falta investigar um pouco mais. E o Aham. manejo é simples, porque as medidas não farmacológicas, meias de compressão, hidratação, velocidade de levantar da cama, orientar o paciente a levantar devagar, fazer atividade física, né? Pesquisar já fatores desencadeantes. Às vezes o paciente tem uma HPB, está usando algum alfa-dilatador, né? Tem que conversar com o uro também sobre isso. E aí, para fechar nessa aula, me chamou muita atenção um termo, até estava conversando com o Marcelo, da síncope convulsiva. Eles fizeram uma comparação entre a síncope convulsiva e a crise epilética propriamente dita. A síncope convulsiva tem umas características que ela é muito semelhante à crise. Para o diagnóstico diferencial vai ter que ser o eletroencefalograma, né? Mas tem Uhum. algumas características que chamam muita atenção. O início dos abalos é após a perda da consciência. Enquanto a crise epilética começa o abalo já imediato, concomitante à perda de consciência, nessa síncope convulsiva, o paciente perde a consciência, depois ele vai ter o abalo. E enquanto a Hum. crise epilética, o abalo é rítmico, na síncope convulsiva é arrítmico. Os abalos por eventos também nessa síncope convulsiva são muito reduzidos, menor do que 10. Enquanto na epilética, propriamente dita, maior do que 20. A duração na síncope convulsiva geralmente vai ser coisa de segundos ali, 10 segundos, a duração muito, muito rápida. E tem até a questão do desvio do olhar, porque na crise epilética desvia o olhar lateral, né? Nessa síncope convulsiva tem um desvio do olhar, só que é para cima. Nossa, cara. Que E aí legal. colocaram uma coisa que eu achei muito interessante também, o pós-ictal é uma fadiga. Então ele não fica confuso. Aí Nossa. é muito difícil, né? Porque daí na prática você pergunta, paciente, você teve confusão mental após o evento? Não, eu voltei conversando, né? Mas eu estava tão cansado, esquisito e tal. Aí às vezes não é uma síncope cardiogênica, é uma síncope convulsiva, né? Uhum. E aí tem que investigar os fatores que estão levando a isso. Pode ser uma própria desautonomia simples, e aí com medidas não farmacológicas dá para resolver. Nossa, muito bacana, hein, cara.
E mais Legal. algo para a gente prestar atenção no dia a dia, né? Com certeza. E por isso que é legal você ver experiência de outros serviços, né? Porque, querendo ou não, os É, caras têm um ambulatório só de desautonomia. Então, o número de pacientes que são encaminhados justamente para ver esse ponto específico é muito maior, né, do que a gente tem contato. o Muito volume é legal. muito grande, né? Ainda mais em Campinas, né? É, legal. Bom, seguindo também um pouquinho falando da parte de tecnologia, como a gente Ah, comentou, você deixou pro final, hein? Você foi é, esperto. bom, foi realmente muito, muito legal. Duas, principalmente, me chamaram bastante atenção. Que foi o primeiro, foi o HIFU, né, escreve HIFU, que ele é um ultrassom focal de alta intensidade guiado por ressonância magnética. O que seria isso? Ele é como se for, por enquanto, é usado para distúrbio do movimento, principalmente tremor essencial e doença de Parkinson. Então, o paciente que ele tem doença de Parkinson ou tremor essencial, o que eles fazem? Para quem já ouviu falar do DBS, que é o Deep Brain Stimulation, né? Você faz uma trepanaçãozinha ali no paciente, coloca um eletrodo que pega a via do movimento que está alterado nessas doenças. Então, por uma estimulação elétrica, você consegue inibir a via e o tremor do paciente melhora. Inclusive, tem até um vídeo aqui no nosso feed mostrando esse procedimento, que é usado já há alguns anos e bem consolidado. Mas querendo ou não, uma medida invasiva. Esse ultrassom focal aí de alta intensidade, o que ele faz? Primeiro, para vocês terem uma noção, tem 3 na América Latina. Então são um em Santiago, em Buenos Aires e um no Einstein, em São Paulo. Então, assim, é algo que realmente ainda é um pouco limitado em questão de serviço. Mas o que eles fazem? Eles estudam, né, a parte neurofuncional ali do cérebro, por ressonância mesmo, reconstrução. Eles localizam a via, né? E eles pegam ali principalmente a região de tálamo ou globo pálido. E aí o que eles fazem? É focal mesmo. Então eles focalizam aquelas ondas de ultrassom de alta frequência e isso entra a temperatura. Eles colocam em torno de 50 graus e nessa temperatura você não lesa a estrutura ainda, mas você já consegue ver o resultado. Então aí eles fazem vários testes, pede para o paciente fazer aqueles círculos e tudo mais, ver metria, o tremor. E aí, se não está tão legal, eles ajustam um pouco a altura, até chegar num ponto que fica o ideal. E aí eles aumentam 5 graus a mais, coloca ali 55 graus, e você queima literalmente a região. Nossa. Só que sem fazer trepanação, um mecanismo totalmente não invasivo. E o paciente tem uma melhora como no DBS, praticamente ali em tempo real. E ele fica acompanhando. Se for tremor bilateral, o paciente até pode fazer do outro lado, só que tem que esperar pelo menos uns 11 meses, 9 a 11 meses ali, para fazer do outro lado. Mas é algo bem Isso é recente. sensacional, né? Sensacional. Eles começaram, acho que agora em maio, a fazer os primeiros em humanos, sabe? Mas bem legal mesmo. Mas para quem eles estão indicando, né? Então, idade maior que 30 anos, né? Pensando que é uma doença avançada, é difícil você ter um paciente com menos do que isso que já tenha evoluído bem na doença. O tremor essencial parece que é o que mais eles têm um pouquinho mais de facilidade. Que tem paciente que eles mostraram um vídeo, porque tremor essencial a gente não bota muita fé que pode atrapalhar tanto o paciente. Não Mas valoriza tanto da queixa. exatamente, mas tem uns assim muito, muito importantes em paciente até mais jovem, sabe? O doutor Cury lá até mostrou uma paciente antes e depois, bem legal. Então, idade acima de 30 anos, o tremor tem que ser dominante, com impacto funcional, obviamente. E tem o PDRS, né, que é o tremor axial, maior que 1,5. Então, esses são os 3 principais critérios que precisa para você entrar no programa lá do Einstein. Mas é muito legal, muito bacana. E é o futuro, né? Quem sabe isso aí não vai virar uma ressecção de tumor cerebral no futuro.
E, né, vamos ver as cenas do... O mais difícil é criar a tecnologia, né? É, não, isso é excepcional, né? Pensar que consegue delimitar uma área tão pequena e fazer, é igual a gente fala, né? Não pegar nada além daquela área específica, não atingir nenhum outro trato, né? É uma coisa É, incrível mesmo. é muito legal. E eles até mostram a prova, prova dos nove. Que eles fazem procedimento, depois eles reconstroem a via. Então aí você vê toda a via, né, a motor ali, e aí a tomografia ou ressonância subindo junto, e aí você vê realmente se bate onde eles tinham programado e onde que ocorreu a Nossa. lesão. Então é fenomenal, assim, espetacular mesmo. Um outro, uma outra tecnologia, que foi a última palestra que eu vi no congresso, foi um professor que ele formou aqui no Brasil, Unifesp, e faz 10 anos que ele está lá no Canadá, em Toronto. Então, o que aconteceu? Ele foi para lá, né, entrou na Universidade de Toronto, e eles desenvolveram um capacete com vários transdutores de ultrassom espalhado por toda a cabeça ali. E o que acontece? Eles focalizam uma região específica, jogam aqueles ultrassom, mas é bem pequenininho o transdutor, e aí a barreira hematoencefálica, a gente sabe que ela é contínua, né? Diferente, por exemplo, do rim, das artérias do rim, de outros órgãos, que é fenestrado. Conseguem passar por essas fenestrações. E aí o que acontece? No cérebro, aí eles levantaram a hipótese seguinte: será que não tem alguma. Essas medicações que a gente usa não chegam no cérebro por conta da barreira hematoencefálica? Quem sabe que tem o uso principal, que é bacteriana, enfim, evitar. É que o cérebro é um santuário, né? Então precisa proteger. Então, o que, que ele faz? Ele abre essas fenestrações com ultrassom. Então ele mostra a ressonância antes e depois. Você vê que no cérebro tem gadolínio impregnado, sabe? E, enfim, muito legal. E no outro dia já não tá mais, entendeu? Nossa, bacana demais. Só que é algo muito inicial. Acho que fizeram em dois, três pessoas, sabe? Ainda. Mas a tecnologia já tá funcionando lá e show de bola. É, esse daí que é uma tecnologia bem cara, né? Aham. 24 milhões, se eu não me engano, né? Eles fizeram com 24 impressora milhões. 3D, sabe? Bem legal, cara. E aí, isso aí também é o futuro. Vamos ver, porque, para você ver, eles estão fazendo teste com imunoglobulina com 10% da dose que a gente usa. O Riluzol, por exemplo, para ela, eles questionaram, poxa, será que não melhora só 3 meses de sobrevida porque a gente não usou da forma correta? Então, eles usaram toda uma tecnologia com microbolhas na medicação, eles infundem na veia, jogam ultrassom na região que eles querem, a artéria ela abre, fenestra, as grandes células ali, o medicamento consegue passar para o tecido cerebral e depois de um dia já fecha e a barreira hematoencefálica ela não é lesada. Nossa, maravilhoso. É, de tecnologia, assim, é muito legal ver, né? Como está o avanço da neurologia, né? Eu até É esqueci de verdade. comentar do desautonomia também, que eles também estão com um capacete ali em Campinas, um capacete com Doppler. Aí Nossa. quando não consegue fazer os testes, né? O seu paciente tem uma desautonomia muito rápida, às vezes ele vai levantar e já fica tem uma tontura muito grande. Eles colocam esse capacete Doppler, aí deixa o paciente em decúbito, na hora que ele levanta um pouquinho a cabeça, consegue medir o fluxo sanguíneo que está chegando no cérebro, para avaliar esse fluxo e identificar a causa. Uhum. É show de bola, né? Muito interessante. Legal mesmo. Cara, eu acho que no geral É isso, né? foi isso, né? Pessoal, como a gente comentou no início, né? Acho que essas foram as grandes atualizações que a gente viu e que a gente conseguiu trazer também, né? Como o Felipe falou no decorrer da live, tá tudo no nosso Insta aqui do Papo de Neuro.
Tá tudo certinho, detalhado, com os slides direitinho, as explicações, então tá bem legal. Só entrar nos destaques, clicar aqui. E a gente reforça também para vocês seguirem a gente no YouTube e no TikTok agora. A gente também tá nas 3 redes. É verdade. Está em todos os lugares. E Difícil é dando não um achar a gente, spoiler, cara. divisa não achar. E É, dando um spoiler aí, logo a gente vai começar a divulgar, mas dia 17 vamos ter uma grande live aí com o Dr. Caio de Serol, preceptor do INC. Ele veio lá da USP, agora é preceptor do INC, para falar sobre neuromielite óptica. E vai trazer muitas novidades, porque ele está lá no Bactris, né? é verdade. Então a gente já vai trazer mais novidade de congresso aí, atualização para vocês. É o Dr. Caio muito competente, né? A gente vai ter o prazer aí de trocar uma ideia com ele, esperando todos vocês aqui com a gente no Papo de Neuro. Fechou, pessoal. Boa noite, até mais. Obrigado para quem acompanhou. Quem não pôde acompanhar, entrou agora no final, a gente vai deixar salvo aqui no Instagram e a gente vai colocar no YouTube também. Tá bom? Até Combinado. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.